Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula de física. Para quem não me conhece, eu sou o professor Matheus e na aula de hoje nós vamos continuar o nosso assunto de ondulatório. O importante desta aula de hoje é justamente a questão de exercícios, certo? A gente já falou de conceitos de ondulatória, a gente já falou de algumas características, elementos da onda, certo? E na aula de hoje nós iremos focar mais na questão dos cálculos, certo? Focando principalmente o elemento chamado frequência da onda, certo? Nesta aula de hoje nós estaremos focados mais nos nossos cálculos de frequência, certo? Então, vamos começar a nossa atividade. Pegue seu caderno, seu lápis, sua borracha ou a sua caneta e mãos à obra. Então, nós temos aqui, primeira questão, diz o que? Um objeto flutuando na água é atingido por 60 pulsos a cada 30 segundos. Ele pede, determine a sua frequência em Hertz. Detalhe, pessoal, ele pede em Hertz, ou seja, no caso, o meu período, o tempo de oscilação, eles têm que estar em segundos. Então, aqui no caso, a gente já tem a sorte de que a questão já nos está dando em segundos. Então, bastando somente a gente substituir. Nós temos 60 pulsos a cada 30 segundos. Então, qual será a equação, qual será a fórmula que nós iremos utilizar? Exatamente. A frequência é igual ao número de oscilações, ou aqui no caso pode ser o número de pulsos, dividido pelo período da realização dessas oscilações, certo? Então, nós vamos ter que a frequência ela vai ser igual ao número de oscilações, no caso, aí o número de pulsos, dividido pelo T aí, que é o nosso período. Lembrando, pessoal, o período tem que estar em segundos. Se estivesse em horas, eu teria que multiplicar, lembrando lá do nosso assunto de conversão de medidas, nós teríamos que converter horas para segundos, fazendo o quê? Multiplicando por 3.600. E se eu quisesse converter, se ele desse em minutos, eu teria que converter de minutos para segundos, fazendo como? Multiplicando por 60, certo? Entendido até aqui? Como ele já está nos dando em 30 segundos, já está em segundos, então não vou precisar converter, ok? Então vamos lá. A minha frequência ela vai ser igual ao número de pulsos, que no caso é 60, dividido pelo tempo ou pelo período, certo? Que aí no caso o período seria de 30 segundos, certo? E agora vamos dividir 60 por 30. Para simplificar, vamos cortar 0 com 0, 0 de cima com 0 de baixo, onde a frequência vai ser igual a 6 dividido por 3, como a gente cortou o 0 de cima. O 0 aqui de cima com o 0 de baixo, nós vamos ter 6 dividido por 3. E 6 dividido por 3 é muito fácil, é igual a 2. Mais 2 o quê? 2 Hz, certo? Frequência vai ser igual a 2 Hz. Isso significa o quê? Que a frequência desse objeto flutuando na água vai ser atingido por 2 pulsos a cada 1 segundo. Ou seja, a cada 1 segundo ele será
atingido por 2 pulsos, certo? Esta é a nossa frequência. Próxima questão. Segunda questão. O tempo para certa onda completar uma única oscilação é de 0,25 segundos. Aí ele pede qual é a frequência dessa onda. Aqui ele já deu o tempo para certa onda completar uma única oscilação, ou seja, o meu número de oscilações vai ser igual a 1. É de 0,25 segundos. Então, aí eu tenho o meu período de 0,25 segundos, certo? Ele já me dá o meu período em segundos. Novamente, eu não vou precisar converter, certo? Nesse momento eu não vou precisar converter, porque a questão já está me fornecendo os dados em segundos. Aí ele pede qual deve ser a frequência dessa onda. Então vamos lá. Qual é a equação que eu tenho como o 1, uma única oscilação, dividido pelo período? Exatamente. A frequência é igual a 1 dividido pelo período. Que o período aí, no caso, seria de quanto? 0,25 segundos. Então, a nossa frequência ela é igual a 1 dividido por 0,25 segundos. E aí nós temos a divisão muito fácil. Você tem R$1 e você vai dividir em moedas de 25. Quantas moedas vão dar de 25? Quantas moedas são necessárias? Quantas moedas de 25 são necessárias para completar R$1? E aí, vocês lembram? Exatamente. São necessárias 4 moedas de 25 para completar R$1. Por quê? 25 mais 25 dá 50 centavos. 50 com 50 centavos vai dar R$1. Certo? Ou você pode fazer 25 com 25. 2 moedas de 25 dá 50. Mais uma moeda de 25. Já tenho 3 moedas, dá 75. Mais uma moeda de 25 é igual a R$1. Então eu preciso de 4 moedas. Então, no caso aqui, a minha frequência é igual a 4 Hz, certo? Que eu deixei a unidade de medida Hz, justamente porque a questão já me dá o período em segundos, certo, pessoal? Então, para facilitar a minha vida, eu já deixei em Hz, certo? Então, vamos, entendido até aqui? Outra explicação. A frequência, como eu disse na questão passada, nesse caso aqui são 4 Hz, então significa também que pode haver 4 oscilações durante o tempo de 1 segundo, certo? Quando o período for de 1 segundo, significa que uma certa onda, essa onda aqui, sofreu 4 oscilações durante 1 segundo, certo? E agora nós vamos para a terceira e última questão, que diz o quê? O tacômetro é um equipamento que mede o giro do motor de um carro e mostra, em tempo real, para o motorista, o número de giros por minuto, certo? Então ele pede, determine a frequência em Hz. Muita atenção aqui, ele já está pedindo em Hz para o motor de um carro cujo tacômetro indica 3.000 rotações por minuto. Lembrando, rotações, ou seja, oscilações por minuto. Daqui a gente já tira, né? Que a frequência é o número de oscilações, número de rotações
por minuto, por um período. Aí, no caso, ele nos dá em minuto, em 1 minuto, certo? Então, o que a gente vai fazer? A nossa frequência vai ser 3.000, que é o nosso número de rotações, o número de oscilações, dividido por 1 minuto, certo? Esse é o número de oscilações que ocorre em 1 minuto. Só que, para a gente ter a frequência em Hz, a gente tem que converter esse minuto para segundos. Então, eu vou ter que a minha frequência será 3.000 dividido por 60 segundos, certo? Se eu cortar aqui 0 com 0, eu vou ter 300 dividido por 6. 300 dividido por 6 vai ser igual a 50, certo? No caso, 50 Hz, certo? Então, a nossa resposta está aí. A nossa frequência é de 50 Hz. Deu para entender, pessoal? Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.